É engraçado que quando começamos a investir na bolsa e não temos formação, cometemos todos os mesmos erros. Se calhar porque somos humanos e somos seres baseados em emoções. Mas só quando eu fiz um primeiro webinário com o que eu considero o meu mentor, o Adam Koo, é que eu me apercebi que, enquanto não tinha formação sobre investimentos na bolsa, cometia os erros que toda a gente cometia. Um deles era uma coisa que parece que faz sentido, mas foi assim que eu perdi muito dinheiro no início. Comprar quando está tudo otimista, quando toda a gente está a dizer epá, esta ação está a subir brutalmente, isto não para de subir. E então fica tudo com medo. E no início eu sentia exatamente o mesmo medo de perder aquela oportunidade. O Fear of Missing Out, o FOMO. E então entrava aí. Uma ação cresceu 300% e depois mais 50% no dia seguinte, mais 60% no dia seguinte. Pá, eu pensava, bem, estou a perder uma oportunidade gigante. Comprava. E o contrário também acontecia, que aquilo descia e eu via o meu dinheiro a diminuir, ou seja, o valor que eu tinha nas ações de determinada empresa a descer por ali abaixo, e a determinada altura estava, lembro-me de uma ação que já estava a 9 mil e tal euros negativos e disse, epá, que se lixe, vendi e assumi as perdas. E basicamente percebi que quando não temos formação, todos fazemos isto. Compramos quando está tudo demasiado otimista e vendemos quando está tudo cheio de medo. E isto tudo é alimentado pelas notícias que aparecem nos canais no YouTube. Eu seguia uma série de pessoas no YouTube que faziam investimentos na bolsa e aquilo basicamente mexia-me com as emoções porque estava tudo a entrar, estava tudo a ganhar dinheiro. Excelentes notícias, toda a gente entrava e eu pensava, bem, tenho que entrar também. E depois, isto vai ser o pior, isto vai parecer a grande depressão. Tudo a vender, e então o que é que eu fazia? Vendia também, cheio de medo, antes que perdesse tudo, porque vinha aí o caos, vinha aí o fim do mundo. Quando o Adam Koo chamou a atenção para estes pormenores, para estes erros que toda a gente comete, é que eu me apercebi, exatamente, epá, isto é uma coisa estressante, estamos sempre aqui numa ansiedade, numa euforia louca quando está tudo a subir e numa depressão, tenho que vender, eu vou perder tudo. E basicamente foi assim que eu perdi muito dinheiro, pelo menos nos primeiros 12 meses em que investi na bolsa. E depois os 12 meses seguintes comecei a lucrar muito porque tomei excelentes decisões que eu vou partilhar mais à frente, mas todo o lucro que eu tive nos 12 meses seguintes foi para tapar o buraco, todas as perdas que eu tive nos primeiros 12 meses de investimentos na bolsa. Depois, não devemos ouvir a opinião dos chamados expert, os especialistas nos canais de notícias sobre a bolsa, na CNBC. Não estou a falar mal da CNBC, mas efetivamente a toda a hora nos canais que fazem a análise financeira dos mercados havia especialistas a dizer que ia acontecer isto, que ia acontecer aquilo, e percebi que ninguém consegue prever o futuro. Se isto é tão influenciado pelas emoções das pessoas, pelas notícias que são lançadas cá para fora, boas e más, se as pessoas reagem em função disto, se em função disto os robôs que fazem trading automaticamente estão massivamente a comprar ou a vender, se os market makers conseguem manipular o mercado, conseguem ter acesso às ordens de compra e às ordens de venda que as pessoas têm nas suas contas na corretora, a dada altura percebi, de facto, ninguém consegue juntar estes fatores todos e prever para onde é que isto vai. Percebi, à força, não é? Da pior maneira, que não devemos confiar nestes chamados, não é não confiar, é não seguir as orientações destes chamados especialistas, e as nossas decisões na bolsa não devem ser baseadas em notícias relacionadas com o mercado. Porque a economia não é o mercado acionista. E o mercado acionista não representa a economia. Muito menos a curto prazo. Uma coisa que eu fazia também, seguia vários canais de pessoas que faziam day trading e essas pessoas baseavam as suas decisões de compra e de venda de ações em função da análise técnica. Percebi mais tarde que a análise técnica é muito útil para nos ajudar a entrar quando, por exemplo, está a haver uma descida das ações e elas vão encontrar um nível de suporte numa média móvel que serviu de suporte anteriormente. Eu explico isso detalhadamente noutros vídeos, mas percebi que fazer investimentos na bolsa a longo prazo tinha muito mais a ver com a análise fundamental das empresas. 90% era análise fundamental das empresas e 10% era baseada em análise técnica. Para quem faz trading é ao contrário, é 90% análise técnica para definir quando é que compra ou quando é que vende e 10% análise fundamental. Para quem faz trading, basicamente não lhe interessa a análise fundamental quase para nada. O Adam tem uma expressão interessante que é fazer trading, como eu fiz, é uma brincadeira para idiotas.
Pronto. Somos idiotas porque vamos comprar uma empresa na expectativa de que haja um idiota maior do que nós que vai comprar essas ações acima do valor que nós compramos. E é assim que se ganha dinheiro no trading. Se não houver um idiota que compre essas ações a um valor superior àquele que nós pagamos, nós somos o último idiota. E, portanto, acabamos por ficar com aquilo e acabamos por perder dinheiro e mais tarde, se calhar, vender aquilo e perder parte ou a totalidade do investimento. Portanto, eu passei a usar a análise técnica apenas para me ajudar a entrar melhor, ou seja, a comprar mais barato ações que já por si estão abaixo do seu valor intrínseco, que estão a subir, ou seja, estão a expirar e estão a ficar sem ar e depois vão ter que inspirar. E quando elas inspiram, normalmente encontram suporte numa média móvel que serviu de suporte anteriormente e é aí que a análise técnica é muito útil para me ajudar a comprar melhor. Uma loucura que eu cometi, talvez durante os primeiros 6 meses, ou mais, um bocadinho mais talvez, não sei, os primeiros 6 meses em que investi na bolsa, como seguia muitos canais no YouTube de pessoas que faziam trading diário, eu ia atrás das ações hot, aquelas que estavam a ganhar 300%, e não olhava com bons olhos para ações que mais tarde vinha perceber que eram de empresas com fundamentais muito interessantes, mas ações que estavam a crescer 10% nos últimos meses, mas que estavam subvalorizadas. Mas na altura eu não sabia lá se estavam subvalorizadas, não sabia, não percebia. Então, basicamente, o que é que eu estava a fazer? Eu comecei primeiro a investir no mercado acionista e atirei a minha educação financeira, a minha formação ao nível dos investimentos na bolsa, atirei isso mais para a frente. E agora percebo que devia ter feito exatamente ao contrário. Percebo que devia ter investido primeiro em cursos online, em livros, investir num mentor, como por exemplo o Adam Khoo. Eu falo muito no Adam Khoo porque ele é o meu mentor. Primeiro devia ter investido na minha educação financeira, porque apesar de eu já ter criado negócios e ter excelentes taxas de retorno nos negócios que tinha criado, em termos de investimentos na bolsa, deixei-me levar pelas emoções. Portanto, eu não tinha conhecimento nenhum, então deixei-me levar pelas emoções. E eu devia ter feito exatamente ao contrário. Em vez de começar a investir no mercado acionista e a tirar a minha formação mais para a frente, devia ter investido primeiro em formação e a seguir entrava no mercado acionista. Tinha perdido menos tempo e tinha perdido menos dinheiro. Pronto, mas não há nada a fazer e assumo que essa perda de dinheiro assuma como um custo de aprendizagem. Levou-me pelo menos mais 12 meses de lucros em boas decisões que tomei nas ações onde decidi passar a investir. Esses 12 meses, como disse anteriormente, esses 12 meses de lucro foi para tapar o buraco negativo que eu tinha criado no primeiro ano em que investi na bolsa. É engraçado que vários investidores bem-sucedidos, o Warren Buffett, o Adam Khoo, o Peter Lynch, têm várias expressões que mostram que o mercado acionista é um mercado muito interessante porque transfere a riqueza dos ignorantes para os competentes, das pessoas emocionais para as pessoas racionais, das pessoas impacientes para as pessoas pacientes. E eu estou a imaginar o meu primeiro ano de investimentos na bolsa, eu era isto tudo. Transfere a riqueza das pessoas pessimistas para as pessoas otimistas. Os pessimistas estão sempre a dizer isto vai ser pior, isto vai ter uma queda brutal. E acabam por não entrar, porque ainda vai descer mais. Desceu, mas ainda vai descer mais. E é o fim do mundo. Acabam por não entrar e acabam por nunca conseguir capitalizar aquelas subidas. E quando sobe demasiado e eles estão à espera da queda seguinte, caem um bocadinho e dizem mas espera aí, mas se calhar ainda vai cair mais, ainda vai cair mais. E depois começa a recuperar outra vez. E acabam por perder dinheiro por não entrar no mercado. Esses grandes investidores costumam dizer também que, e um bocado na regra dos 80-20 que eu tanto gosto, o mercado acionista é um sistema de transferência de riqueza dos 80% da maioria para os 20% da minoria. E quem é que é esta minoria? São os investidores que investem na sua educação, não vão atrás da próxima coisa brilhante e a próxima ação que está na moda, não decidem com base em emoções, não seguem a opinião de especialistas, não seguem as notícias financeiras nem as notícias do mercado. Felizmente, um ano depois de fazer muita asneira, encontrei um mentor que me ajudou a criar esta mentalidade que me vai permitir pertencer à minoria.
os investimentos na bolsa são muito mais simples do que parecem. Há uns anos eu pensava que os investimentos na bolsa estavam destinados apenas para iluminados ou para magnatas, mas quando nós investimos na nossa educação e com base nisso aprendemos a gerir as nossas emoções e a eliminá-las por completo das decisões que tomamos, e quando aprendemos a ignorar as notícias, eu posso dizer, eliminei todos os canais do YouTube que eu seguia e mesmo assim continuava a aparecer-me na página inicial do YouTube recomendações desses canais e eu tive que ir lá àqueles pontinhos por não recomendar este canal. Tive que me obrigar a não seguir mais notícias, não seguir mais influenciadores digitais que estivessem sempre a puxar pelas emoções, a puxar pelas notícias, a puxar pelas opiniões de especialistas. E a partir do momento que eu consegui fazer isso, percebi, isto é fácil. E até pode parecer ridículo estar a dizer isto, mas é fácil. Só temos que identificar as empresas que têm lucros, faturação crescente nos últimos 4, 5 anos, saber qual é o valor intrínseco de cada ação dessa empresa, ou saber calcular esse valor intrínseco, ou fazer parte de um programa de mentoria que dê acesso a esses valores intrínsecos, como tem acesso, por exemplo, todos os membros que fazem parte da minha comunidade de investimentos na Bolsa. Já me perdi. Identificar excelentes empresas com grandes fundamentos, saber qual é o valor intrínseco de cada ação e depois comprar sempre 15% abaixo, 20% abaixo, 30% abaixo. E se descer ainda mais, estamos no paraíso, comprar ainda mais. É só isto e guardar. Mais nada. Não ver notícias, o que é que está a acontecer no mercado, não interessa. Se aquela é uma excelente ação, enquanto não se alterarem os fundamentos daquela empresa, aquela ação eventualmente vai estar a subir no médio, longo prazo. E portanto não temos que nos preocupar. Só temos que saber qual é o valor intrínseco e sempre que houver uma má notícia ou uma coisa qualquer que não afeta os fundamentos da empresa, mas que afeta as emoções de toda a gente e toda a gente se ponha a vender por aí abaixo e em função da oferta e da procura, há mais oferta de ações no mercado do que procura e, portanto, os preços baixam e indo abaixo ou muito abaixo do valor intrínseco, como nós, a minoria, sabemos qual é o valor intrínseco das ações dessa empresa, olhamos para aquilo e dizemos que sonho. Entramos na altura dos saldos. É muito mais fácil do que parece quando sabemos o que estamos a fazer.